Oi, tudo bem? Começando mais um Pode Parar nessa missão que nós colocamos aqui, que era de trazer a realidade dos candidatos e candidatas que estão concorrendo ao pleito esse ano. Deputado estadual, deputado federal, senador, e dessa vez eu nem vou falar do majoritário, porque senão tu esqueces. Tu vai votar na cola, tu vai votar sem pensar, vai pedir ajuda pro amigo de um cara que ele conhece, que nem sabe quem é. Na próxima eleição tu não vais cobrar. E cumprindo essa missão, a gente conseguiu trazer hoje aqui quem? Úrsula Vidal, candidata a deputada federal pelo MDB. Úrsula, a gente falava antes de ligar a câmera, tá pesado, tá cansado, é cansativo fazer campanha. Então, obrigado por estar aqui com a gente, dessa uma horinha do teu tempo, que já está bem custoso para a gente, para falar com o eleitor. De verdade, muito obrigado. Legal, Nelson. Muito feliz de estar aqui e dizer que esse espaço que a gente reserva para conversar com jornalistas, para conversar com o internauta, a internauta, é tão importante quanto estar na rua. Eu entendo que tu digas assim, tá pesado porque assim, é duro, né? Porque é cansativo. Porque é cansativo. Né? Mas... Quando dorme, tá dormindo há quanto tempo? eu procuro me organizar para dormir. Mas assim, não é pesado, sabe, Nelson? Porque eu digo o seguinte, a gente... Eu procuro trazer pela palavra a força das coisas que representam uma energia de construção. Então assim, estar na rua exige fisicamente, cansa fisicamente, mas não é pesado, porque estar com as pessoas é sempre renovador, mesmo que seja para ouvir reclamação, mesmo que seja para ouvir desabafos de frustração. A gente liga o pulso do coração da gente no que está acontecendo na vida real. Então, você se compromete com as pessoas. Você diz, eu vou voltar. Ah, mas você só vinha aqui. Eu falei, você já votou em mim e eu fui eleito e deixei de voltar e de cumprir o meu compromisso. Então, a gente não pode fazer o justo pagar pelo pecador. Então, essa dinâmica ruim da política, que se relaciona com o eleitor sem olho no olho, que muitas vezes se relaciona com o eleitor na compra de voto, que se relaciona com o eleitor de uma forma articulada, indiretamente, sem que você sinta o cheiro do que está maltratando o saneamento na frente da casa daquela pessoa, sem que você sinta a dificuldade que ela tem de andar até uma parada de ônibus porque não tem asfalto na rua, sem que você sinta como está desorganizado o espaço do comércio, o espaço da mobilidade urbana, como está perigoso para a criança, por exemplo, fazer um trânsito entre a sua casa e a escola, não por causa da segurança, porque que bom que o nosso governador teve a coragem de fazer uma política pública assim, muito mais ampla do que se fazia antes, que era só polícia na rua, e ainda assim não havia, né? Hoje nós temos cidadania, nós temos cursos de formação, nós temos espaços de lazer, nós temos prática esportiva, nós temos praças, inclusive, em parcerias com a própria prefeitura, sendo reformadas para que a cidade seja uma cidade mais humana e mais solidária. Mas nós ainda temos imensos desafios, e se você não está na rua sentindo isso, a campanha não tem verdade. A tua história política não tem verdade. O teu compromisso com as pessoas não tem verdade. O objetivo fica vazio. Porque o que a gente vai chegar lá para falar sobre a Dona Maria, o seu Antônio, a Michele, a Joana, subir naquela tribuna, lutar pela diferenciação da lógica da tarifa de energia elétrica pela região norte, é ter um nome e um endereço. Não pode ser uma estatística. Tem que ser a vida de alguém. Você precisa lembrar que você está fazendo diferença na vida de pessoas porque você é uma servidora e um servidor público pago para trabalhar, para dar direitos e dignidade para as pessoas. É simples assim, sabe, Nelson? E o que dá o fio terra na gente, o que liga a gente nisso, é olhar para as pessoas e saber que a gente está fazendo isso porque é nossa obrigação, é nosso dever. E essas pessoas têm nome, têm história, têm família, têm sorriso, têm medos, têm sonhos. Elas estão conectadas com a gente, entendeu? Acho muito legal isso. Agora, assim, principalmente... Também és uma pessoa pública, foste jornalista por muito tempo, apresentadora de uma TV, de uma emissora local, com audiência significativa. Mas no final das contas, a gente quer também descobrir quem é a Úrsula Vidal. Olha, Nelson, que pergunta, né? Nelson, eu sou uma pessoa muito inquieta, desde criança. Veja, eu sou filha de 2 pais que lutaram contra a ditadura.
Meu pai foi torturado, minha mãe foi torturada grávida. Então eu nasci num ambiente de profunda inconformação com as desigualdades. Os meus pais lutavam contra as desigualdades, contra o Brasil da pobreza, o Brasil do analfabetismo. Paraenses. O Brasil do analfabetismo, o Brasil do desemprego, o Brasil do racismo, o Brasil da exclusão. Então, nós somos racistas? Somos racistas, somos racistas. Quando eu digo somos racistas, eu estou dizendo somos uma nação construída, edificada sobre a exploração do corpo negro, sobre a dinâmica cultural e social de violência com o corpo negro. Então nós temos aí 400 anos de um processo de escravização que não saiu de uma memória genética nossa, inclusive. Quando a gente vê, assiste, ouve declarações que negam o racismo estrutural no Brasil, né? Estrutural. Por que é estrutural? Porque para que os negros acessassem as universidades, foi necessário haver um programa de cotas. Para que a gente tivesse negros acessando a casa própria, a moto, cursos profissionalizantes, foi preciso que a gente tivesse crédito, foi preciso que a gente tivesse um salário mínimo digno. Há 40, 50 anos atrás, os aposentados recebiam meio salário mínimo. As famílias eram imensas. Então era uma política, a gente precisou alcançar uma política de assistência social, previdência, para poder tirar essas pessoas que, quando foram colocadas na condição humana, porque não estavam em condições de humanidade, foram largadas no meio da rua, sem trabalho, sem poder sair da rua 8 horas da noite. Então não era uma sociedade que passava do processo de escravização para um processo é terrível de dizer libertação, né? Porque eu fico pensando assim, é tão absurdo na minha cabeça, Nelson, conceber preconceitos como a LGBTQI-fobia, conceber preconceitos como o racismo, como o machismo. Porque eu olho para ti, como eu olho para o Cadu, como eu olho para a Débora, como um ser humano. Se eu posso beijar a boca do meu marido e abraçar o meu marido e demonstrar afeto verdadeiro, isso ser bom, por que que o meu filho, que é homossexual, não pode fazer isso com o filho, com o namorado dele? No que isto agride a sociedade se o meu filho é trabalhador, estudante, bom filho, uma pessoa de bem? Por que uma pessoa negra é mal atendida numa loja, por exemplo, ou é olhada com preconceito, ou é abordada na rua de uma maneira violenta? Ou aquela imagem que nós vimos na semana passada de um homem passando com uma senhora, passando uma água na calçada, e aquele homem passa com um cachorro e pega aquela mangueira e viola aquele corpo como se ela fosse... A gente não faz isso com nada, a gente não faz isso com uma árvore. A gente não despeja aquele ódio numa pedra. Claro, nós somos feitos de luz e sombra, né? Nós somos feitos dos impulsos violentos também. E isso é do humano, e a gente precisa entender. Nós não nascemos bonzinhos, né? E sempre voltados para o bem, para a alteridade. É preciso que se constitua uma sociedade de convivência e bem comum, de responsabilidades éticas, para que você entenda que o outro tem os mesmos direitos que você. Tem 2 mandamentos, né? E eu acho que é tão bonito, porque quando você tem a concepção de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, para mim, é um amor. Amar o amor significa me comprometer com o bem, com fazer o bem para as pessoas e amar ao próximo como a si mesmo. Poxa, eu não quero para mim. Eu não quero que ninguém me bata, que me trate mal, que me desrespeite, que me violente. Por que eu vou fazer isso com o outro? É claro que a gente vai conseguir fazer isso sempre? Não. Mas é o código de uma conduta moral e ética que aí sim a moral do respeito pela individualidade do outro. Se o outro não viola, se o outro não agride, se o outro não exclui, por que a sexualidade do outro, a cor da pele do outro, a crença religiosa do outro me agride? Tem espaço para todo mundo. Ser feliz, mano.
Bora ser feliz, né? Então tá, bora voltar lá para Úrsula. Já foi, a gente volta depois para esse assunto. Essa sou eu. A gente... Tu me perguntaste, essa sou eu. Eu sei, eu devia guardar para depois, mas não deu para segurar, porque a gente tá vivendo essa falácia também, né? De que é mimimi, de que respeitar o outro tá reivindicando uma coisa que não tem sentido reivindicar. E a gente precisa repensar. Inclusive, a gente tem falado aqui, porque eu vou pela democracia, mas gosto de censura. Então, assim, a gente está colocando valores na mesma frase que não cabem, não coincidem. Nós estamos invertendo o léxico, né? Nós estamos invertendo o sentido das palavras, inclusive. Por exemplo, liberdade, né? Tem uma turma usando a palavra liberdade. Eu quero ter a liberdade, prefiro morrer do que perder minha liberdade. Essa é uma frase muito dita pelo Bolsonaro no processo de negacionismo contra a vacina. Só que a liberdade, no caso da vacina, não é a dele e do corpo dele. Ele está incidindo sobre o direito à vida de outra pessoa. Outras pessoas, ali ele é dois. E a pandemia nos convida ao comum. Falando em comum, abaixo o comunismo. O que é o comunismo? O comunismo... nós não somos comunistas. Eu achei que éramos... Não é um país de comunistas. Veja. Não. Tá, pois é. Me perdi nessas coisas. O comunismo... A gente já quebrou todo o roteiro. Tá ótimo. Vamos, o bem-estar do comum. Do mais vulnerável. Aquele mais abastado. A pessoa nasceu bilionária. Essa pessoa tem que ser sacrificada, tem que ser crucificada, tem que ser massacrada socialmente? Não, mas ela pode ser convidada à responsabilidade de fazer com que aquele acúmulo de capital, que pode ter sido resultado, seja de um trabalho, de uma herança, de um bom negócio, se envolva com a diminuição desta desigualdade aqui, dessa pessoa que está entre os 33 milhões que estão passando fome. Isso significa taxar, por exemplo, os mais ricos. Se essa pessoa tem um patrimônio de 10 bilhões de reais e ela pagar por ano 1 bilhão de impostos, eu estou te fazendo uma conta completamente hipotética aqui, tá? Esses 9 bilhões restantes vão fazer com que ela tenha 1 bilhão de novo no ano que vem. Esse 1 bilhão vai matar a fome de quantos milhões aqui? O que nós estamos falando, Nelson, é de diminuir isso aqui. É de nós dormirmos com a consciência de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Porque nós estamos vivendo numa realidade que nos convida diariamente a dizer como a gente pode dormir sossegado sabendo que tem gente passando fome. Num mundo que produz tanto alimento. E é uma coisa que eu tenho combatido aqui também, assim, tu és também um colega jornalista, que a gente entende, alguns colegas da imprensa insistem em validar rótulos que a gente já deveria ter superado. A gente nem está falando aqui de esquerda e direita. A gente está falando de uma sociedade... Né? Com equidade, assim, que as pessoas não conseguem... Assim, o que é se apropriar desses discursos ou esvaziar esses discursos como forma de manutenção de poder é uma coisa que a gente precisa também começar a combater. Se é que não se combate já. As pessoas meio que esquecem isso, esquecem que uma outra coisa, assim, os direitos do humano, né, que a gente já devia ter superado. A gente está falando de direitos humanos e as pessoas saem da categoria humanos para discutir isso. Né, como se atingisse uma parte da população só, e esquecem que isso valida o discurso de um agente público que não faz o que deveria fazer, porque a gente está falando de acesso à educação, acesso à saúde, acesso à segurança. Nelson, vamos pensar. Olha, ontem eu postei um vídeo de um italiano chamado Domenico De Masi, que é um pensador que escreveu um livro muito interessante sobre o ócio criativo, né? Porque nós estamos nessa sociedade de consumo onde a gente precisa produzir, ter o iPhone mais novo, e o carro mais novo, e a roupa da hora, enfim. E a gente esquece de pensar sobre a condição humana. E aí você se torna um autômato, você vai fazendo o que a propaganda lhe estimula, comprando o que a propaganda lhe estimula e sendo o que o padrão estético te oprime a ser. Por isso que nós estamos numa sociedade extremamente ansiosa, depressiva, porque a condição do indivíduo, ela deixou de fazer parte das nossas angústias diárias. E ainda tem um detalhe, não pode ser angustiado, não pode ser depressivo, não pode chorar, tem que ser feliz, lindo, botoxado, magro, barriga chapada, peito duro, entendeu? E trabalhar loucamente, e produzir loucamente, e ter dinheiro para trabalhar, para viajar no final do ano. Então, assim, nós ficamos todos iguais. Uma sociedade que quer muito as mesmas coisas.
E a lindeza do humano são as nossas diferenças. A gente viaja no mundo, a gente vai para o outro lado porque a gente quer ver rio, a gente quer ver floresta, a gente quer ver um jeito diferente de comer, a gente quer ouvir um sotaque diferente, a gente quer ver uma edificação diferente, a gente quer experimentar cheiros, sabores. Isso é a beleza do humano. Como é que a gente vai tentar uniformizar todo mundo para todo mundo ser igual? A lindeza está exatamente nessa diferença. E quando você cria esses mecanismos de neurolinguística, de certa maneira, que você bate o tempo inteiro em 5 frases nucleares que promovem um processo de lavagem cerebral, você tira desse ser humano essa capacidade de pensar no mundo com tantas ideias e formulações extraordinárias. E aí fica um monte de gente, que as pessoas, que eu acho horrível dizer isso, porque é o gado, né? Porque a gente não é gado, gente é feita para brilhar, para cantar, para sorrir, para produzir, para trabalhar, para sonhar, e não para ficar repetindo 5 frases e destilando ódio. O que mais me preocupa nisso tudo, sabe, Nelson, não é tanto o fato da gente estar voltando na régua do tempo, porque eu acho que isso é cíclico, e é parte da própria dinâmica, digamos, de alternância, né? De tempos em tempos você vai ter um ascenso de uma ala mais conservadora, depois de uma ala mais progressista. Então a gente sabe que isso faz parte. O que me preocupa é a raiva, é o ódio. Sabes? Porque você pode ter, por exemplo, um liberalismo em algum momento, depois você tem um campo mais progressista pensando na condição do trabalho, depois você tem as pautas que são pautas de liberdades individuais mais fortes dentro do campo político, depois você tem a economia, quando você tem uma situação de recessão econômica no país, a economia toma muito fortemente a pauta, então se volta muito para o trabalho, para a profissionalização. Então isso depende muito de necessidades básicas das pessoas, de comer, de se locomover, de morar. Quando você está com essas necessidades resolvidas, né? Comer, educar, morar, se locomover, aí você parte para um ser humano mais pleno, de uma educação de mais qualidade, uma ciência mais aplicada, uma garantia de direitos nessas questões individuais. Então nós voltamos para um campo agora em que as pessoas estão com fome, as pessoas estão vivendo nas ruas e as pessoas estão desempregadas. Então nós voltamos para questões elementares. Isso é grave, melhorará, acredito realmente que tem essa dinâmica social, mas plantar no coração das pessoas o ódio pelo diferente, isso para mim é mais grave. Porque a gente está indo num lugar mais central da condição humana. Nós não estamos falando só de uma pauta de costumes, nós não estamos falando só de um momento político, nós não estamos falando só de Remy Paysandu, das minhas crenças religiosas. Nós estamos falando de que o outro precisa ser eliminado. De que eu vejo um carro, por exemplo, todo cheio de adesivo de bolsonaristas, né? E digo, será que essa é uma pessoa violenta? Se, por exemplo, acontece um pequeno acidente de trânsito, como é que essa pessoa vai descer? Ela vai descer armada? Como é que eu vou reagir? Se eu estiver na rua, no supermercado, colocando as minhas bandeiras, as minhas cores, as minhas atitudes, que o meu corpo é um corpo político, as minhas atitudes políticas, como é que eu vou conviver com certas pessoas que estão sendo estimuladas em falas que não são interpretadas, Nelson? Essas falas são ditas. A gente vai ganhar nas urnas ou na bala. Isso foi feito num discurso em Fortaleza, há menos de 10 dias, por um candidato que está liderando as pesquisas. E se você quer concordar com isso, concorde, só não diga que é democrático. Que, para mim, o esvaziamento do discurso e a defesa com um argumento que nem existe, eu acho que é o maior problema. Assim. Então, assim, você pode defender várias posições, há vários problemas nessas defesas, mas quando você não permite o debate de forma coerente, também é preocupante. Eu, no final de semana no prédio, me colocaram num lugar sem... já cansou um pouco as mentiras, sabe? Cansou um pouco, eu tô sendo legal. Sim. Porque em algum momento alguém disse, mas código de... Ó que louco, ó pra onde vai o negócio. Só porque essa coisa do Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, que defende o consumidor. Sim. Né? A questão das cobranças e tal, em ordem devida. Isso aí foi coisa... Lula que inventou isso aí.
E aí, veja, eu não saí dizendo, eu não me identifico, não saí do bolsonarista ou lulista, ou cirista, ou qualquer ista da vida. Eu apenas disse, perdão, essa informação está incorreta. Eu acho que a gente precisa rever. O Código de Defesa do Consumidor é uma coisa... anterior. Com certeza você é lulista, foi o que eu ouvi depois de falar. E aí, pô, para... Só não invente ou diga coisas sem pensar ou minta, porque é tacanho mentir nesse lugar. Sabe? Então, tudo que é ruim é de um lado, tudo que é bom é do outro. Sim, mas é isso. A gente está num lugar que não dá mais. E a gente está brincando, né? A gente está brincando aqui, não pode parar, a gente está falando do jornal parar, então a gente está falando tudo certo, mas não dá para a política se repar, né? Não dá para ser uma guerra de torcidas apaixonadas em que o lado que você votou nunca erra e o lado que você não votou sempre. Nelson, eu acho que essa imaturidade precisa ser superada, porque do mesmo jeito que o processo dialético se dá dentro dessa dinâmica social, onde você tem alternâncias e ora o mais conservador, ora o mais progressista, você também tem uma cobrança no processo do eleitorado e da população nesse processo de amadurecimento democrático. Porque os erros são a história. Então, houve erros. A Lava Jato foi um erro. Mas esse presidencialismo de coalizão, da forma como ele é feito, que precisa ter o Congresso sem um ambiente de debates e um ambiente de cooptação, também é um erro. Será que é o presidencialismo? Será que nós não podemos caminhar em algum outro momento para uma outra forma? Né? Porque o presidencialismo está demonstrando para a gente que a gente tem um Congresso que deixa sempre presidentes muito reféns. E aí é impeachment, impeachment, impeachment. Não estou dizendo aqui que impeachments havidos ou não havidos foram justos ou injustos. Eu acho que o Congresso Nacional é um espaço de representação. E é a representação do povo brasileiro. Se somos maduros ou não maduros para eleger uma representação responsável com a democracia brasileira e com os programas mais importantes para a redução da desigualdade é outra coisa. Nós votamos. Mas será que a gente não tem que caminhar, talvez, em algum momento, para um parlamentarismo para que a gente tenha um equilíbrio de forças maior? Por quê? É um presidente refém de um Congresso, ou é um Congresso, muitas vezes fisiológico, que faz uma presidência ruim. Então, o que faz um país forte? Uma sociedade presente no processo político. Uma sociedade que tenha controle social, acompanhamento da política, que faça pressão nas ruas. Nelson, nós não prestamos conta com a ditadura. O Chile fez isso, a Argentina fez isso. No Chile existe um monumento, existe um museu dos direitos humanos que você entra e ali todos os horrores da ditadura de Pinochet são atravessados na sua alma e no seu corpo durante 3 horas que você passa lá dentro. As chilenas e os chilenos não querem mais isso. Eles não querem mais essa história. Eles passaram a limpo. Eles mergulharam nessa dor e entenderam o que aconteceu e por que aconteceu e como aconteceu. Nós saímos da ditadura de uma maneira muito branda, foram acordos. Então, o povo brasileiro não sabe o que foi a ditadura. E por isso que as pessoas vão para a rua achando que pode ser legal. Não foi bom economicamente, não foi bom socialmente, não foi bom culturalmente, não foi bom para nenhum aspecto da vida brasileira. Então, nós estamos precisando prestar contas com o nosso passado para que a gente construa um futuro que seja responsabilidade de cada uma e cada um. Porque não adianta a pessoa votar e dizer assim, político não... Para. A ocupação do cargo, como é uma democracia representativa e não direta, é responsabilidade da eleitora e do eleitor. A gente precisa se implicar nisso. Quando você vai apertar na hora da solidão da urna, você precisa se implicar nisso, dizer, isto que eu estou fazendo aqui terá uma função importante na vida de, no caso do estado do Pará, 9 milhões de pessoas. Falaste de uma palavra aí que ela é importante, e aí eu vou complementar o raciocínio, que é, falaste em impeachment, e estás concorrendo a um cargo eletivo de deputada federal, que as pessoas parecem não entender a importância do cargo, né? Qual que é a importância do cargo? Por que as pessoas não compreendem isso? No final a gente só pensa no presidente, no majoritário, a gente esquece que sim, a gente precisa ter um congresso fortíssimo, porque senão não dá o famoso match.
Olha, eu acho que nós vivemos períodos também cíclicos em relação a essa representatividade. Te lembras que na época da Constituinte, nós lembrávamos... Nós éramos mais jovens, tá? Eu sou um pouco mais velha do que tu, né? Eu estou com 50, acho quantos anos? 40, 43. Pois é. Eu estou com 50 anos. Ali na Constituição de 88, então, eu tinha, 72, 82, 10, 14 anos. Já era uma consciência política em formação. Naquele momento, a gente acompanhava muito as discussões. Então, veja, a participação popular de Conselho de Saúde, Conselho da Mulher, ela que vai aterrissando e se enraizando no território para entender quais são as necessidades e as realidades, para levar essas necessidades, esse diagnóstico para fazer o orçamento, né? E o desenho da LDO, que são as leis de diretrizes, ou seja, vou gastar tanto com educação, tanto com isso, né? A LDO, diretrizes orçamentárias, tanto com saneamento, tanto com segurança pública, tanto com ciência e tecnologia e tal lá. E depois a LOA, isso aqui vai para esse, aí eu refino, isso vai para esse programa, isso aqui. Então, por exemplo, o Bolsonaro cortou quase 60% da farmácia popular para o ano de 2023. Asma, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, hipertensão, recebe esses recursos, esses remédios de forma gratuita. Ele cortou 60%. Ele cortou 95% do principal programa da União para a construção de casas populares. Ele cortou 80% das verbas para a construção de creches e se recusou a fazer um reajuste no orçamento da merenda escolar, que hoje custa 36 centavos por aluno para a União. Quem decide se este orçamento obsceno, criminoso, com os mais vulneráveis desse país, vai passar ou não, essa lei orçamentária anual, são deputados, senadoras e senadores. Quem decide, por meio de projeto de lei, se nós vamos ter uma compensação no estado do Pará, porque nós somos produtores de energia, para que nós não paguemos uma tarifa de energia da mesma forma que os outros estados pagam, ou que nós sejamos compensados, porque, por exemplo, não é só uma questão do ICMS, é da cobrança do ICMS onde essa energia está sendo consumida. Então, nós podemos mudar de forma muito, muito significativa a qualidade de vida da nossa gente, fazendo com que a repartição de recursos tenha outra lógica. Nelson, o Fundo Nacional de Saúde, ele destina para um paciente do estado do Pará R$ 290 per capita. Para um paciente do GDF, do governo do Distrito Federal, Brasília e adjacências, R$ 1.900. Como? Que cálculo é esse? Se atravessar para o Cumbu para fazer saúde é mais caro. Se a gente tem um déficit gravíssimo do programa de prevenção de saúde básica, que é o PSF, que é o Programa Saúde da Família, que no Marajó não chega a 50%. Por quê? Nós não conseguimos acessar a média alta complexidade. Porque é difícil, é grande. A média alta complexidade é a saúde cara. Que é que a gente precisa de exame, de imagem, que a gente faz as cirurgias eletivas mais complexas. Como nós estamos espalhados, e é um imenso desafio fazer saúde no nosso estado, nós acessamos pouco essa média alta complexidade, que é mais cara. Então o nosso per capita fica menor. Não pode ser assim. A gente tem que ter a equidade. Quem precisa mais, precisa receber mais. Para você chegar num nível de saúde mínima da população, onde as pessoas não morram de diarreia. Onde as meninas não tenham problemas, por exemplo, de gravidez na adolescência, que é gravíssimo no estado do Pará, porque elas não têm acesso a um programa de educação sexual, saúde sexual, direito à sua saúde sexual e reprodutiva. Que a criança passa 3 meses numa UTI neonatal que custa R$5.000 por dia, na baixa, no valor, porque a mãe não teve acesso a um ácido fólico porque não fez pré-natal, que é um comprimidinho de R$30. Então, Nelson, tem uma lógica errada. E a gente precisa que deputadas, deputados, senadores e senadores digam: ei, Brasil, olha para cá. Isso aqui não é Brasília. A Amazônia tem outra realidade. E nós produzimos muito para o país. Boa parte do superávit primário desse país, que faz equilibrar a balança comercial, ou seja, nós não devermos mais do que nós produzimos, são produtos que saem daqui.
soja, minério. E olha o potencial que a gente tem, Nelson. Pois é, e puxando esse assunto também, e aí eu já vou fazer uma provocação, é uma coisa que inclusive eu vi algumas vezes debatendo, né, na internet, que aliás é também outra coisa que a gente tem falado sempre aqui, vai lá, segue a rede do candidato, vê se o candidato vai atrás, se o que ele fala tem a ver com o discurso na prática. A gente tem falado da taxa de energia, que é uma coisa que tem falado muitas vezes. Fica parecendo um pouco... eu não diria má vontade, mas assim, os nossos representantes lá não lutam o quanto deveriam para a gente conseguir equilibrar essa questão? Nelson, nós temos um sistema bicameral. Esse sistema bicameral, ele é proporcional à população. Então, veja, nós temos, São Paulo tem 70 deputados federais. O estado do Pará tem 17. A qualidade da representação e a força da voz dos nossos deputados, das nossas 2 deputadas, uma delas foi eleita, a outra entrou logo depois que o prefeito entrou, que é Vivi Reis, né? Ou seja, a deputada Vivi Reis e a deputada Elcione. Isso é uma questão de como é que elas conseguem ocupar esses espaços, porque são 513. Então você precisa estar na presidência de uma comissão, você precisa estar na liderança da minoria, na liderança partidária. E aí vai de uma capacidade de cada uma ou cada um, ou de um espaço que os partidos dão, ou de uma luta pessoal, para você fazer sua voz ser ouvida. Mas veja, os interesses na Câmara Baixa, que a gente chama que não é Câmara Baixa, mas tem a Câmara Alta e a Câmara Baixa, né? Senado e deputados federais e deputadas federais. Aqui você tem 70 de São Paulo querendo uma industrialização aqui com uma... exatamente, com uma... Né, não, a gente quer que não tenha uma guerra tributária de ICMS, a gente quer que as indústrias vão para cá, a gente vai pegar e transformar isso aqui, e 17 lutando aqui. Se lutam ou não lutam, um luta pela arma, o outro luta pela educação, um luta pela saúde, o outro luta pelo garimpo, ilegal, inclusive. Mais ainda a luta de poucos. Então, o que a gente precisa entender? Quem são esses representantes e de que lado eles estão? Não é o eu e eles, que eu não gosto desse negócio de eles. Somos todos moradores dessa mesma casa comum. Mas você defende algo, uma atividade, que é uma atividade que gera emprego, renda, sustentabilidade, dignidade no trabalho, ou você defende uma atividade que sustenta a exploração, que exaure os recursos, que contribui para a manutenção da pobreza nesses lugares, que está matando as pessoas por poluição de mercúrio, está matando os ecossistemas por poluição de mercúrio. Nós sabemos quem está desse lado. A gente quer uma educação, uma sociedade com acesso à educação, à cultura, ao esporte, à ciência, ao trabalho digno, ou a gente quer uma população armada para arrebentar e estourar o miolo de quem é contra mim, de quem eu acredito que é bandido. Porque, gente, tem muito bandido na política se fazendo de bonzinho. Bandido que se envolve com a criminalidade, com a bandidagem. A gente sabe disso. As pessoas sabem disso. A sociedade sabe disso e a política sabe disso. Eles têm nome e sobrenome e faz tempo. Agora tem a ver com um pouco desse descrédito também. A gente vai falar de uma coisa que é a Michele, seu João, seu José, Dona Maria, estão no corre do dia e não dá para também ficar fiscalizando o político. Como é que faz para a gente conseguir mudar esse pensamento? Olha, não precisa fiscalizar, sabe, Nelson? Porque eu acho assim, nós hoje temos um sistema de divulgação de informação muito amplo. Então, antes a gente dependia muito do rádio, dependia muito da TV, dependia muito de humores políticos, até de certos conglomerados. E aquele veículo quer noticiar. Então, eu acho o seguinte, hoje você tem acesso a dezenas de grupos de WhatsApp que podem ser para compartilhar vídeo de gato engraçado, que pode ser para compartilhar coisa da família, que pode ser para compartilhar fake news. Você pode receber orientações na igreja, você pode receber orientações no trabalho, você pode receber conselhos bons ou ruins no bar, você pode receber conselhos bons ou ruins no grupo da família. Então, o que a gente precisa exercitar é a crítica. Eu acho que não precisa elaborar muito. Isto aqui é bom para todo mundo? Ou isso aqui é bom só para mim? Para minha família, para o meu negócio, para minha igreja, para minha crença, para os meus sonhos de consumo.
Porque a escolha é, eu quero ser uma pessoa melhor para fazer desse mundo um mundo melhor para todo mundo, ou eu tô pouco me lixando para todo mundo e quero me dar bem. Ou eu quero que todo mundo seja igual a mim. E se não for igual a mim, bate e arrebenta. E assuma, né? Mas assuma essa posição. Sim. É um pouco complicado. Essas coisas todas que tu tens falado, esse é o teu maior motivador de concorrer a um cargo eletivo? Não, são 30 anos de jornalismo, né? Fui uma profissional que começou de maneira muito precoce, né? Sou uma profissional, porque eu não fui, né? A gente nunca deixa de ser jornalista. Então, sou uma profissional que começou de maneira muito precoce na comunicação, com 15 anos. Então, esse contato com o público e essa inquietude, essa curiosidade sempre fizeram parte dessa personalidade de uma menina leitora, né? Eu sou filha de uma mãe professora, de um pai que nos estimulou muito, então minha casa sempre foi cercada de muitos livros. E essa curiosidade pelas coisas do humano, da vida, me fez sempre querer incidir. Eu não sou uma pessoa passiva, tu percebe? Eu sou uma pessoa de muita energia, né? Então, assim, eu não me conformo com as coisas que eu acho que estão erradas. E o errado para mim é o outro não ter o mesmo direito que eu tenho. Sabe? É o outro ser violado. Eu vou te falar uma coisa que não é uma bravata, não, sabe, Nelson? Não é, na verdade, não é, eu digo assim, não é uma vaidade, eu não me envaideço de contar isso. Mas um dia eu morava num prédio, ali na esquina da Padre Eutico com a Pariquis, e um rapaz foi flagrado numa tentativa de assalto. Eu estava entrando no meu prédio. Eram 4 homens enormes, ele era um menino franzino, estava desarmado, e as pessoas começaram a espancar esse rapaz. E eu disse, aqui vocês não vão fazer isso. Sai daí. Eu disse assim, vocês vão bater em mim, mas vocês não vão bater nesse rapaz. Ele vai preso, nós vamos chamar a polícia. Ele vai preso. Ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. Mas eu não vou ser testemunha dessa barbárie sem fazer nada. Se vocês forem bater nele, vocês vão bater primeiro em mim. E isso não significa, Nelson, que eu sou mais corajosa do que as outras pessoas. Isso significa que eu preciso me implicar nas situações. Eu tenho obrigação com a vida humana. Significa que eu estou passando a mão na cabeça de uma pessoa criminosa? Significa que eu estou defendendo? Não, eu tenho uma concepção de procurar entender por que chegou até ali. É uma pessoa dependente química? Sofreu violência doméstica? Foi abusado por um tio, por um pai? Saiu de casa? Tem algum transtorno mental e está em uma situação abusiva de drogas? De dependência química? Isso é para depois. E a gente precisa cuidar. Porque você olha para uma pessoa que se coloca numa situação de extremo perigo, que é uma pessoa que... Porque ela coloca a vida do outro em perigo, mas a vida que está mais em risco é a dela. Quando ela está se drogando, consumindo crack na rua, quando ela está roubando, quando ela está dormindo não, quando ela está em situação de rua. Ninguém está numa situação dessa porque quer. Isso significa que nós vamos justificar a criminalidade? Não. Mas nós precisamos entender as causas. As pessoas cumprem as suas penas, as pessoas têm oportunidades, muitas vezes dentro do cárcere, de se escolarizar, de aprender um ofício, de refazer a sua vida. Nós precisamos entender onde está a dor continuada ao longo de séculos daquela sequência de exclusões. Você vai para dentro de um bairro de situação de vulnerabilidade, são 8 pessoas dividindo um cômodo. São crianças cuidando de outras crianças. Uma situação de abuso sexual dentro da família. Crianças que fogem de casa porque não aguentam ver o pai batendo na mãe. E essas crianças vivem em situação de rua. E aprendem o que na rua? A sobreviver. Sem um código moral e ético de respeito à integridade do corpo do outro. O dele não houve respeito sobre o corpo dele. Então, tu entende? Então, assim, como é que eu aponto na cara de bandido? Tem que morrer. Vamos lá, você errou. E dentro do nosso sistema social existe um código, que é um código civil, criminal, que vai dizer para você que você precisa entender que isso é um erro. Como você vai fazer? Encarcerado.
Se isso é o melhor, se está funcionando, se a gente tem um nível altíssimo de reincidência, vamos discutir, porque isso é uma política pública que precisa ser discutida. Mas vamos entender onde está a chaga social que tem provocado esse adoecimento da alma das pessoas. Nelson, fome dói, né? 33 milhões de pessoas passando fome, muito mais na região norte e nordeste. E não se discute isso. Fome dói. Eu não estou dizendo que as pessoas só cometem crimes pela fome. Mas hoje nós temos fome. Nós temos situação de fome. E assim, é obscena a fome, Nelson. É absurdo. Eu fico pensando, por exemplo, mudanças climáticas, tá? Uma temática que a gente trabalha bastante. A discussão não é mudanças climáticas, crise climática, é justiça climática. Porque quem vai se arrebentar quando essas calotas polares todas derreterem e aumentar a temperatura do planeta, se a gente continuar nesse ritmo de consumo, são as pessoas mais pobres. São os 300 milhões que moram em áreas costeiras. Nós não temos que discutir só se a gente vai trocar combustível fóssil agora por fontes alternativas e renováveis de energia. Essas fontes alternativas e renováveis de energia vão empregar 60 milhões de pessoas refugiadas que estão vivendo hoje do lado de trilho de trem, dormindo dentro do cocô. Nós temos 60 milhões de pessoas refugiadas. São 6 países como Portugal. Então a gente vai discutir a crise climática ou a gente vai discutir a crise humanitária que existe hoje? Vamos discutir as duas coisas. Vamos fazer desse planeta um planeta mais sustentável, mais justo, menos desigual. E vamos acabar com a fome. E vamos acabar com pessoas desabrigadas. Vamos acabar com a guerra. Vamos falar de gente. O planeta é feito de todas essas formas, pensantes e não pensantes e vivas. E a vida no planeta, ela nos alimenta o tempo inteiro para que nós sejamos uma vida em processo. A gente se alimenta da planta. Por exemplo, tem coisas, sabe, Nelson? Às vezes eu fico pensando, ontem eu estava pensando nisso, né? Como os discursos preconceituosos e segregacionistas e racistas, porque o racismo religioso é uma coisa grave, o racismo ambiental é uma coisa grave, como ele é hipócrita. Por exemplo, nos ritos do candomblé. Você vai, tem um rito, e aí você, né? O nome é sacrifica um animal. E aí você sacrifica, sei lá, 2 pombos, 2 galinhas, eu não sei. E depois isso serve de alimento para as pessoas. É um rito. E você honra a vida daquele animal pelo rito de estar ali partindo o pão, se ligando à divindade. Eu não sou do candomblé, não sou da Umbanda, mas tenho respeito pelo rito. As pessoas comem carne, frango e peixe todos os dias e não olham para aquele pedaço de bife e dizem assim, obrigada, vaca, porque você foi morta para alimentar a minha vida e o meu corpo. E como é que você vai e diz que o outro, porque é negro, porque trouxe... Nelson, tudo veio dali, daquela África, onde começa a experiência dos sapiens, na sua jornada cognitiva, construindo imagens, construindo sonhos, arquétipos, símbolos para significar coisas na vida da gente. E dali os essênios, e dali os assírios, e dali os egípcios, e dali todo um panteão de imagens, de deuses, de ritos, que estão presentes e continuam presentes, mano. Só que porque um pode, o outro não pode, um é feio, o outro é bonito. Um é de pobre, o outro é de rico. Um é de branco, o outro é de preto. Mano, dor de barriga dá em todo mundo. A gente morre só e nasce só, chorando, nu, precisando de amor. E quando a gente morre com medo, sem saber para onde a gente vai. Somos todas e todos iguais, meu irmão. A gente só precisa de amor, de amar e de ser amado. Essa fala, ela vem de um lugar de dor social, né? Assim, que as pessoas... E aí, de novo, também, né? Você diz que segue uma religião que prega amor e no final você é contra um bocado de coisa que supostamente é contra o bem social. Assim. Qual é essa contradição das pessoas também? Assim? Aí desconsidera-se isso por um projeto político que não deveria ter ligação alguma,
né? Não se discute mais propostas, e sim muitas vezes ideologias, e a gente está precisando... Fica mais difícil de cobrar do candidato, inclusive, né? O que me entristece muito, sabe, Nelson, é a negação do quanto o Bolsonaro é uma pessoa ruim. Ele é um ser humano ruim. E o que me entristece muito é que nessa cruzada para dizer que uma figura ou um código de conduta ou moral está salvando o Brasil, significa a gente fechar os olhos, os ouvidos e o coração, que é mais grave, para tudo de horrível que esse homem tem feito no país. Ele tem responsabilidade pela morte de pelo menos metade dos mais de 600 mil brasileiros. Ele é corrupto. No Rio de Janeiro, todo mundo sabe que esse homem é envolvido com a milícia. E a sua família inteira. A família inteira. Ele é um homem que prega o ódio. Ele é um homem que incita a população a se agredir. Ele tem um preconceito com as mulheres. Ele não tem responsabilidade pública nenhuma com as pessoas mais pobres no combate à violência contra a mulher. Ele é insensível à dor alheia. Alguns profissionais de saúde nos alertam para que a gente não patologize essa falta de sensibilidade do Bolsonaro como se ele fosse uma pessoa adoecida, né? Um sociopata. Mas a sociopatia, ela não desimplica a pessoa da crueldade, da maldade. Eu olho para aquele homem e digo, por que nós elegemos o pior dos brasileiros? O que mais nos envergonha? O homem mais cruel, o mais insensível, o mais estúpido. Por quê? O que ele representa? Evidentemente que eu tenho amigos e amigas que são pessoas respeitadas por mim, queridas por mim, que votam no Bolsonaro. E eu procuro entender essa lógica sem que a convivência, porque ficou mais difícil para mim conviver. Porque me entristece muito a falta de empatia dessas pessoas pelas outras pessoas que são vítimas dessa crueldade do Bolsonaro. O senhor me permite, eu nem tenho mais falado empatia, tá? Assim, porque a gente também já entende que é muito complicado você se colocar no lugar do outro, né? Porque sentimos de formas diferentes, atravessa as experiências, nos atravessa de formas diferentes. Então, falta solidariedade mesmo, sabe? Falta de solidariedade das pessoas. Porque, veja, inclusive isso é um problema. Quando a gente fala, tem 33 milhões de pessoas passando fome, o cara fala assim, não, mas eu continuo comendo igual. Né? Até ficou um pouquinho mais caro meu supermercado, mas eu não estou passando fome. Essa pessoa, ela não vai nunca conseguir ocupar esse espaço de empatia. Então desiste dessa pessoa. A gente precisa que essa pessoa tenha solidariedade. Porque não é porque não acontece contigo que eu já ouvi que violência doméstica é um mito. Tu já ouviste isso? Já. Meu Deus! Já, por que não? Porque nenhum homem vai brincar com a minha cara, porque se brincar com a minha cara vai apanhar. Então eu acho impossível que outras mulheres passem por isso. Já ouvi. De mulheres? De mulher. Meu Deus, Nelson. Então, essa pessoa, ela é mentira. Aí fala assim, mas eu sou cristã, sou empática. Não vai conseguir atingir. Então, assim, a gente também precisa, inclusive, tentar ressignificar para ver se falando de diferente, quem sabe vem. É isso, falando diferente. Eu acho que a gente tem que repisar, rebater. Rebater não, porque bater nunca é bom, nem rebater. Mas também absorver a porrada, né? O que eu acho que a gente precisa insistir, sabe, Nelson? Nelson, eu vi uma frase num documentário de muitos anos atrás, que dizia, a pessoa é pro que nasce, né? Eu vim com essa voz, né, Nelson? Desde 15 anos a minha voz, com essa mudança de hormonal que acontece nas mulheres, né, e nos homens, eu fui ficando com uma voz mais grave. Então é uma característica de personalidade, vamos dizer assim, eu ter uma voz forte do ponto de vista do registro sonoro. Então é uma voz que marca, né, na memória auditiva das pessoas. Eu entendo que essa é a minha missão, é falar, sabe? Falar a minha verdade, que é só minha, que eu preciso respeitar a verdade do outro. E eu vou lutar para que a minha verdade, num sistema muito basilar de bem comum, ela faça diferença na vida das pessoas.
Porque, claro, eu não vou despejar a minha verdade sobre o outro. Eu tenho amigos que são profundamente evangélicos dentro de um conceito neopentecostal por quem eu tenho profundo amor. E existem discussões nas quais eu não vou entrar com eles ou com elas porque elas partem de uma premissa diferente da minha. Elas enxergam o mundo de uma forma diferente da que eu enxergo. Elas enxergam o humano, a condição humana e a nossa missão na Terra de outra maneira. Eu preciso respeitar. Eu não posso impor o meu conceito, a minha vontade, o meu sistema de crenças, a minha cosmogonia, cosmologia. Não posso. Mas, em algum momento, a gente tem que se encontrar no que é o essencial. Todo mundo tem que comer, tem que ter vida digna, tem que vestir, tem que ter direito à educação, tem que ter direito à saúde sexual e reprodutiva, tem que ter direito ao amor, tem que ter direito ao afeto, tem que ter direito à cultura, à expressão da sua criatividade, da sua inventividade, que são os 5, né, preceitos básicos ali da nossa Constituição brasileira, mano. Sabe? Isso. Mas é isso. Mas a tua frase ela é maravilhosa, mas ela precisa ter uma mão dupla, né? Tu não impões daqui, eu não imponho daqui. Mas eu acho que esse é o grande desafio, né, Nelson? Que está posto para nós agora, né? Sejamos felizes e solidários nas nossas diferenças. Tua, inclusive, existe um sarrafo aqui que a gente precisa superar, que é resolver essas desigualdades que a gente enfrenta na sociedade. Então, assim, não adianta você falar, e aí me perdoe, independente de qualquer religião que você pertença, se você não se importa com o outro passando fome, tem alguma coisa errada. Né? Não interessa o que você... Não interessa quantas vezes você frequenta o templo, a igreja. Se o outro passando fome, se o outro sem ter acesso, não te faz repensar alguma coisa, entender que você também faz parte, todos somos responsáveis por todo mundo. E veja, não é uma fala, né, não é uma fala de ingênua, imatura, mas caramba, você pertence a uma religião que prega amor, que prega tudo isso, e aí você esquece quando é conveniente. Mas tu percebes que o sistema que embala tudo isso, né, o sistema Não, o sistema é uma coisa mais organizada, mas eu vou te dizer o seguinte, a fala simbólica que embala tudo isso muitas vezes, nós precisamos salvar o mundo do mal. E o mal está fora destas paredes. Bárbaros são os outros? Bárbaros são os outros, entendes? Então, se eu começo a olhar o outro com alteridade e me botar no lugar do outro, eu não vejo o outro como um inimigo. Ele só é diferente de mim, na sua beleza. Porque o que importa não é no que eu acredito. O que importa é que o outro tenha direito à felicidade plena, na sua saúde, na sua habitação, na sua moradia, no seu direito sexual e reprodutivo, nos seus afetos, no seu trabalho, nos seus sonhos, respeitando o meu espaço e a minha crença, e eu respeitando o espaço e a crença dele. E a gente vai dizer, não é um projeto hegemônico, não precisa ser todo mundo igual. A gente precisa ter responsabilidade, principalmente falando de uma classe que está aqui defendendo que a hegemonia, né, defender a equidade, que é o cargo eletivo. É muito mais complicado. O civil falando isso já é um problema, mas um político falando isso piora a situação. Nós somos a caixa de ressonância, né, mano? O que a gente fala chega mais alto e mais longe, né? Então a gente precisa ter muita responsabilidade. Cada um de nós tem que ter responsabilidade no que a gente fala. Eu aprendi, Nelson, com um exercício muito dedicado também, e que precisa ser cada vez mais dedicado de responsabilidade com o outro e com a outra, que a gente traz as coisas pela palavra. A palavra tem muita força, ela é uma... Né? Nós somos... O que é o universo? O universo é essa contração, essa expansão. Nós somos raiva e amor. Nós somos descanso e atividade. Somos ambivalentes. Né? O buraco negro... O que foi o Big Bang? Era o nada que se expandiu em milhões de partículas e se concentrou para condensar matéria e foi virando... Né? Planeta, poeira cósmica, gente, vida, consciência, né? Cultura, linguagem. E tem o buraco negro, que hoje é o grande mistério da astrofísica, que vai comer tudo, que vai entrando, e o som
E a energia e a luz vão virando nada. Então, Nelson, o universo se expande do nada e vai voltar para o nada. A gente nasce uma célula desse tamaninho e depois a gente vira coisa nenhuma. Isso significa que nós somos poeira cósmica. Olha como a gente é insignificante. Não! Olha como nós somos lindos. Olha o milagre. Olha a lindeza da nossa existência. Olha como nós somos importantes no mundo. Olha como a vida é maravilhosa. Maravilhosa. Nós somos essa centelha, cada uma e cada um de nós. Cada planta, cada árvore, cada gota d'água, cada raio de luz. É uma centelha linda da existência. Vamos honrar isso. Fazer de cada dia algo milagroso no poder do amor e da solidariedade, da inventividade, da criação. É porque vai para um lugar que é legal só é os iguais a mim, mas, cara pálida, ninguém é igual. Ninguém é igual. Ninguém. Na solidão do banheiro, na solidão do travesseiro, na solidão da fome, na solidão do medo, na solidão da traição, muitas vezes, porque, né, eu me senti traído pelo amigo, pelo chefe, pelo marido, pela esposa, pelo filho, ninguém pelo colega. Ninguém sente igual. As pessoas, mano, dói nos puros e nos desencontrados ainda que estão buscando, entendeu? Dói em tudo. Nós somos todos crianças, Nelson. Nós somos todos crianças muito medrosas, com medo de não sermos aceitos e amados. Um homem que grita na frente de milhares de pessoas, imbrochável, imbrochável, é uma criança com medo, com trauma, cheio de recalques. Mas má. Uma criança que cresceu e se tornou um homem mau. Então a gente tem que olhar para esse homem e dizer, esse homem não pode ser um homem que toma as rédeas da nação. Porque esse homem é mau. Ele faz coisas ruins. E faz coisas ruins para as pessoas que precisam mais de alguém que tenha responsabilidade. Ele é um irresponsável. Úrsula, dito tudo isso, eu preciso te perguntar então. O que mais te incomoda na política brasileira hoje? Ela ter se transformado num negócio para muita gente, né? Ser uma fonte de enriquecimento. Somente, né? Para muita gente, não para todos, evidentemente que não. E nem acho que seja uma maioria, sabes? Aliás, não sei. É muito difícil a gente fazer essa... Eu tenho combatido nessa mesa aqui com todas as pessoas que sentaram, todos os candidatos que sentaram aqui, porque eu entendo também que essa discussão primeira, que é esvaziar esse discurso, esse debate de esquerda e direita, um é bom, um é mal, assim, uma coisa maniqueísta. Não é bem essa a discussão agora. Eu tenho entendido que a gente não... Essa coisa de escola sem partido, a gente não estava falando disso. A gente estava falando de educação política. Sim. Para que as pessoas entendam o que faz um deputado estadual, o que faz um vereador. Né? Voltem a entender isso. Aí alguns levantam, mas a gente precisa de escola militar. Cara, vamos melhorar o negócio. É a pedagogia da democracia, Nelson. Nós precisamos nos pedagogizar. O que é democracia? Democracia é um modelo político de representação. Ou seja, eu não posso estar lá decidindo se vai aumentar o pão, qual vai ser, né, todo dia. A gente não pode estar votando todo dia. Então eu escolho alguém para me representar que decida para o que é melhor para mim. É uma democracia representativa. A gente precisa entender. É isso, é uma pedagogia básica do nosso cotidiano. Preço da tarifa do ônibus. Se vai ter ciclofaixa, se não vai ter. Se vai ter limpeza de canal, se não vai ter. Se vai ter coleta seletiva, se não vai ter. Se vai ter creche, se não vai ter. É encontrar o candidato que a gente se identifica ideologicamente. Exatamente. Né? E não vender pela carrada de tijolo, pelo frango na véspera da eleição. Porque é o seguinte, esse não vai voltar. Esse não se comprometeu. Candidata, eu queria te agradecer por estar aqui nessa 1 hora com a gente já discutindo. De novo, assim, a gente entende, né, como falaste no início, a importância de estar aqui é a mesma de estar na rua conversando com as pessoas, mas ainda a gente sabe que se deslocar e quebrar a agenda de campanha, a gente sabe quanto é custoso para você. Não quebrou, faz parte da agenda. Isso aqui foi o começo. Gente, olha o seguinte, começar o dia
com essa conversa tão profunda, Nelson, que a gente foi aqui de assírios, de buraco negro para injustiça social. Eu estou fazendo essa brincadeira porque eu acho que está tudo interligado mesmo, sabe, Nelson? A gente não pode só falar do 2 de outubro, não pode falar só da urna, não pode falar só do preço da tarifa de energia. Nós temos que falar da condição humana. Nós estamos falando aqui da nossa condição humana. A política é um aspecto muito importante da nossa condição humana. É onde as coisas se decidem desde que o homem começou a se reunir na sua experiência como sapiens, andando de 2 pés, fazendo cognição em ambientes tribais, onde você tinha uma hierarquia, uma representação, a discussão de papéis, a discussão de responsabilidades, a discussão de partilha, a discussão de comunidade. O comum. Então nós estamos aí discutindo algo que desde os primórdios, 50 mil anos, nós já fazíamos. Nós já deveríamos estar discutindo outras questões, mas nós demos alguns passos atrás. Exatamente. Então hoje, essa eleição do 2 de outubro é sobre a nossa condição humana. Que tipo de ser humano nós queremos ser? Como brasileiras, brasileiros, amazônidas, como paraenses. Eu te agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Eu queria te pedir considerações finais para a gente encerrar o programa, então, por favor, fica à vontade, o microfone é teu. Obrigado. Nelson, é 15h16. Acho que essa é a minha consideração. Essa é a minha consideração final, porque a gente, assim, primeiro que nós elegemos uma mulher na eleição passada para a Câmara, com 17 cadeiras, né? Só a deputada Elcione foi eleita. Espero que ela seja reeleita, que eu seja eleita, que mais mulheres sejam eleitas, porque nós precisamos mudar esse quadro. Eu costumo falar muito sobre um dado que é apavorante. A cidade mais antiga do estado do Pará, que é a Vigia de Nazaré, tem 13 vereadoras, não tem nenhuma mulher. Por que a gente serve para cuidar dos filhos, da casa, ir atrás de emprego, se formar, ter uma escolaridade que é dura para nós porque nós exercemos muitos papéis? Por que a gente não serve para estar nos lugares de decisão? A gente serve sim. E nós fazemos bem isso. Nós estamos prontas para isso. E todas as estatísticas demonstram que em países, cidades, estados que são comandados politicamente por mulheres, os índices de progresso social da população são melhores. Nós estamos falando do quê? Habitação, saúde, educação, saneamento, segurança, cultura. Conhecimento. Aliás, eu vou fazer assim. Conhecimento. Gratidão. Obrigado. Obrigado de verdade. Gente, eu acho que a gente está fechando um ciclo aqui. Esse é o último programa da temporada. A gente conseguiu trazer quase todos os candidatos ao governo do estado. Conseguimos trazer alguns senadores. Seria impossível trazer todos os candidatos a deputado estadual e federal pela quantidade, né? Mas conseguimos extrair verdades aqui, falamos de todos os assuntos, alguns ficaram frustrados de não falar de suas propostas de forma direta, mas nós conseguimos mais que isso. A gente entende que quando o candidato senta aqui, esquece que está sendo candidato, ele revela quem de fato ele é e o que ele acredita, né? E é nessa hora que você se identifica com ele, né? Como é que conhece o candidato? De novo, desde o primeiro programa nós dissemos, este não é o único veículo, a única forma de você conhecer o candidato. Vai na rede social do candidato. Se está se reelegendo, o candidato à reeleição, tem que prestar conta com a gente agora. O que fez? Cumpriu o que prometeu? Né? Teve presença. O cara foi, apareceu nos dias que tinha que aparecer, ou também não trabalhou nada. Então, assim, se está buscando a primeira vez o cargo, vai buscar se encontra ideologicamente com esse candidato, com essa candidata, né? Se de fato o que o defende é o que garante a representatividade do teu voto. E eu acho que aqui festejamos muito, cumprimos a missão, né? De ser mais uma forma de identificar como aplicar a melhor forma de aplicar teu voto. É isso, a gente se encontra na próxima temporada, Pode Parar vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente voto, um excelente domingo, que seja um voto tranquilo, um voto de paz, que vocês possam escolher da melhor forma, né? Juntando essas informações, catando essa informação e votando consciente, né? Eu tenho dito aqui também que o voto agora, ele não pesa daqui a 4 anos, ele pesa muitas vezes por décadas, né? Votar errado, vender o voto principalmente,
mas votar errado tem um peso na nossa vida que a gente esquece de contar, principalmente quando esquece em quem votou. Então vamos rever isso, né? A gente precisa rever. É isso, Pode Parar vai ficando por aqui, essa temporada vai acabando, a gente se encontra daqui a pouco num próximo projeto, num outro projeto. Obrigado, até lá.